A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos reunidos mais uma vez para mais uma lição da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Helenilton e nós estaremos juntos mais uma vez estudando essa lição. E a lição para nós hoje é a lição de número 11 e ela tem por título O Culto da Igreja Cristã. Vamos estar aprendendo um pouco mais sobre o culto, sobre a maneira como se deve proceder, e vai ser bem interessante porque tem coisas novas que nós vamos estar aprendendo acerca disso na lição de hoje. Coisas bem interessantes e estão bem mais para o final dessa revista. Se você ficar até o final, pode ter certeza que você vai sair mais do que edificado dessa lição de hoje. O texto áureo ele diz para nós assim: Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Está na carta de 1 aos Coríntios, no capítulo 14, no versículo 26. A verdade prática nos diz o seguinte: o culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. A leitura bíblica em classe, ela encontra-se na carta aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 15 ao 21. E a palavra-chave dessa lição é culto. Nós estaremos observando tudo acerca do culto. Louvado seja Deus. Nós vamos falar sobre o culto e são 3 tópicos que nós vamos estar abordando: a natureza, o propósito e a liturgia do culto. E cada um desses tópicos está dividido em subtópicos. Nós vamos ver cada um deles de forma separada. A introdução da lição de hoje ela diz assim para nós: nesta lição vamos estudar o culto sobre diferentes aspectos, pois precisamos conhecê-lo em sua natureza. Aqui veremos o culto é santo e por isso deve ser solene. Assim também mostraremos que a glorificação de Deus e a edificação da igreja são os propósitos sublimes do verdadeiro culto cristão. Olha, irmãos, o principal propósito do culto cristão é a adoração ao Senhor e a edificação da igreja. Nós precisamos estar sempre com isso voltado no nosso pensamento. O culto, ele tem esse propósito: a adoração a Deus, que é render a Ele, aquilo que lhe é devido. O motivo pelo qual nós somos criados. Fomos criados para adorar o Senhor. E a edificação da igreja. E a igreja somos nós, E nós precisamos nos fortalecer. E aonde nós encontramos essa força, onde nós buscamos essa energia, para nos recuperar do dia a dia, diante da presença do Senhor. Vamos lá? A natureza do culto. O culto como serviço a Deus. Na Bíblia, o culto é mostrado como um serviço, isto é, uma vida entregue e consagrada a Deus. Em um primeiro plano, tem a ver com atitude, com a qual se cultua o Altíssimo. Em segundo plano, com a forma como se cultua, ou seja, a natureza do culto ela tem a ver com a maneira como nós cultuamos a Deus e com a atitude que nós tomamos diante desse culto. Ou seja, em oferecer o nosso melhor. E não ir para o culto simplesmente assim por ir, eu vou porque hoje é dia de culto e eu preciso estar lá porque é um domingo, é uma quarta-feira, é uma quinta, não importa o dia que seja na sua igreja, não importa. Mas você não deva sair da sua casa dessa maneira, você tem que sair com o coração aberto e disposto a adorar o Senhor. Isso é importante, isso é uma atitude, é uma forma como você vai cultuar o Senhor, é com ordem e
com decência. Nada com exagero, nada que possa passar disso. O livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, mostra a adoração no contexto do culto cristão. Enquanto os cristãos serviam, isto é, cultuavam ao Senhor, o Espírito Santo comissionou os primeiros missionários da igreja. Olha, irmão, que coisa interessante, né? Enquanto se adorava o Senhor separou alguns homens para fazer a obra dele. Ali, nós vamos ver no livro de Atos, que Saulo e Barnabé foram separados enquanto eles estavam reunidos com a igreja em Antioquia, né? E ali o Espírito Santo falou aos discípulos ali, aos apóstolos, né? Separai para mim a Saulo e a Barnabé para a obra que já tenho chamado. Então nós vemos que um culto, ele não é simplesmente apenas ir na igreja para estar ali adorando, para estar fortalecendo, não. Existem mistérios de Deus que acontecem durante um culto. E é preciso a gente estar preparado para saber ouvir a voz do Senhor. É necessário a gente estar pronto para poder ouvir a voz do Pai e saber, né, o motivo e o momento de obedecer aquilo que o Senhor tem falado. Tópico 2. Segundo subtópico. O culto deve ser solene. Por solene nos referimos ao que traz respeito e é majestoso. Isso significa que tanto o conteúdo como a maneira de se cultuar são importantes. Por isso, o culto não pode ser destituído de significado, nem realizado de qualquer jeito. Olha como é interessante isso. Vem dizer para nós que o culto ele não pode ser realizado de qualquer maneira. Ou seja, nós aprendemos que o culto ele tem que ser realizado com ordem e com decência, né? Temos que ter ali a liturgia do culto, nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente, e precisamos que isso seja feito com o maior respeito, com o maior amor, porque estamos fazendo para Deus, né? Não estamos fazendo assim para qualquer pessoa ou para agradar um homem, não. Nós estamos fazendo para Deus, e para Deus nós temos que fazer o nosso melhor. E nós vamos ver isso mais à frente durante a liturgia do culto. Não por acaso, o apóstolo Paulo expõe princípios que regulamentaram o culto na igreja de Corinto. Isso deixa claro que não há uma ordem a ser observada na liturgia cristã. Para isso, temos na Bíblia o parâmetro para o bom ordenamento do culto. Por exemplo, aos Coríntios, o apóstolo destacou o seguinte: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Nesse texto temos os termos gregos que, traduzido corretamente, eles têm o sentido de ordem, né? Isso nos leva a compreender, portanto, que, de acordo com a Bíblia, o culto precisa ter ordem e decência. Aquilo que eu falei lá atrás, né? O culto ele precisa ter ordem e decência, ou seja, ser organizado, né? E ser algo feito com reverência. Não é feito de qualquer maneira. Precisamos ter, né? Não vamos para a casa de Deus de qualquer jeito, com qualquer roupa, vestido de qualquer forma, né? Largados, né? Quando a gente vai a uma instituição, a um fórum, a alguma reunião, a gente procura ir com o nosso melhor. A gente procura ir de melhor maneira. Nós estamos indo para a casa de Deus. Precisamos também ir com o nosso melhor. Não importa que tipo que é, se é o seu melhor, louvado seja o santo nome do Senhor, né? É isso que é importante. Não é ir por ir porque eu vou de qualquer jeito, não. Ah, Deus me aceita da maneira que eu sou, lógico. Sem dúvida que aceita. Mas nós precisamos saber que quando nós chegamos diante dele, temos que chegar com reverência. Ou você acha que Deus não sabe quando eu faço o meu melhor para ele ou quando eu deixo de fazer? É claro que sabe. Então, precisamos sempre fazer para Deus o nosso melhor. E o melhor culto ele deve ser prestado dessa maneira, com ordem e com decência. O culto é santo.
A santidade de Deus é afirmada por toda a Bíblia. Visto que Deus é santo, o culto também deve ser santo. Mas agora eu faço uma parada aqui para fazer uma pergunta. O que é um culto santo, irmãos? Verdadeiramente, o que é um culto santo? Eu imagino que um culto santo, ele é aquele culto onde nós nos preparamos no nosso lar para sair de casa para ir adorar o Senhor. Porque nós somos a igreja de Deus. O local físico, a igreja corpo físico, é o local onde nós vamos para cultuar. Mas a verdadeira adoração, ela não parte das paredes do templo, ela parte de nós, de mim, de você. Então, um culto santo é quando nós reconhecemos as nossas falhas, os nossos defeitos, os nossos pecados, e já oramos na nossa casa antes de sair, pedindo ao Senhor perdão por tudo aquilo que nós temos cometido, né? Nós nos preparamos para aquele culto. Você já reparou que às vezes você chega num culto e você, quando termina, você fala assim: que culto maravilhoso, o culto hoje foi diferente, né, de todos os outros dias que eu tenho ouvido. Mas por quê? Você já observou que geralmente nesses dias, quando isso acontece, você se preparou em casa? Às vezes você estava em casa durante todo o dia, todo o tempo ali, né, doido que chegasse a hora de você ir para o culto. Aquela vontade queimando no coração: nossa, eu quero ir para o culto hoje, né? Eu quero ir adorar a Deus. O coração está ali ardendo, doido de vontade de chegasse a hora de ir para o culto. Aí quando você vai para o culto, você já vai preparado. Você não vai para o culto simplesmente por ir, porque é um domingo, é um dia de culto, não. Você vai porque você está decidido a adorar o Senhor, né? E assim, quando você chega lá, o verdadeiro culto, ele é prestado ao Pai, né? E é maravilhoso. O culto assim, ele fica lindo. E assim a gente volta, né, para casa cheios, né, e maravilhados daquele culto. Mas é por quê? Porque nós nos preparamos na nossa casa antes de sair. Porque o culto começa na nossa casa. E quando nós fazemos assim, o culto ele se torna santo. Porque a nossa vida, ela está santificada diante do Senhor. A igreja é um espaço sacro onde acontece o culto. Nesse caso, tanto a conduta como o modo de viver são levados em consideração. Aquilo que eu acabei de dizer, né? Tanto o espaço, como o modo como nós vamos adorar e a nossa maneira de viver é o que vai fazer o culto se tornar santo durante todo aquele momento de adoração. Louvado seja Deus. O propósito do culto: glorificar a Deus. O culto é uma celebração que se faz a Deus. Louvado seja Deus. Celebramos a grandeza de Deus e seus poderosos feitos. Assim, o culto é uma celebração pelo que Deus é e pelo que Ele faz. Nesse sentido, o culto sempre é cristocêntrico e nunca antropocêntrico. Isso aqui é muito interessante da gente parar e meditar um pouquinho. O que é um culto cristocêntrico? Um culto cristocêntrico é um culto onde Cristo, o nosso Senhor, Ele é o centro da atenção. Ele é o centro da adoração. Ele é o assunto em pauta. É a Ele que nós cultuamos. Não um culto antropocêntrico. E o que é isso? É um culto voltado para o homem, onde o homem é o centro. Isso jamais deveria acontecer, né, irmãos? Mas infelizmente acontece. Infelizmente tem muitas pessoas que estão fazendo de si os donos da igreja, os donos da verdade absoluta. Já não se pregam mais o verdadeiro evangelho. É o evangelho para poder agradar a todos e manter a igreja cheia. E para chamar a atenção, com palavras bonitas, decoradas, né? E com tudo aquilo que atrai o homem, né? Hoje nós vemos muitas pessoas aí com muitos treinamentos, né? Com persuasão, poder de persuasão e aquela coisa toda. E quando não tem a devida atenção, às vezes nem sequer participa do culto.
essa pessoa não está disposta a adorar a Deus. Essa pessoa não está à frente de uma liderança de maneira a adorar o Senhor. Essa pessoa tem buscado às vezes adoração para si. Isso é muito perigoso porque às vezes a pessoa nem sequer está percebendo, mas é necessário a gente abrir os olhos para isso. Hoje, Deus ele precisa retomar o primeiro lugar nas igrejas. É forte, né? Mas é a verdade. Deus ele precisa retomar o primeiro lugar nas igrejas, porque o homem tem tentado usufruir, né? Tem tentado, na verdade, usurpar aquilo que é de Deus, a glória. Louvado seja o santo nome do Senhor. Precisamos nos atentar e olhar para os verdadeiros pregadores da palavra de Deus, que são muitos que ainda estão espalhados sobre a face dessa terra. Mas como a própria palavra adverte, também existem muitos que estão olhando apenas para si e esquecendo as Santas Escrituras. O segundo tópico aí. Quando não se cultua a Deus. De fato, há cultos que não cultuam a Deus. Paulo censurou os coríntios afirmando que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Era como se dissesse, o que vocês estão celebrando não é ceia. Porque naquele período, eles se ajuntavam para celebrar a Santa Ceia, e uns comiam na frente, né? Quem chegava primeiro comia mais, às vezes quem chegava depois não comia nada. E o apóstolo ele advertiu por conta disso, que isso estava errado. A ceia simboliza a união, e nós vimos isso na aula passada. E o povo deveria se ajuntar e dividir aquilo ali de igual modo. Mas uns comiam mais, outros comiam menos, outros nada comiam. E isso é errado. Isso não era um culto a Deus, isso se tornou uma reunião normal, como se fosse um clube. E a igreja do Senhor ela não é um clube, ela é a casa de Deus. E existem regras nela, né? E precisam e devem ser seguidas. E é por isso que nós estamos falando, que nós não podemos esquecer, não podemos deixar cair no esquecimento tudo aquilo que nós temos aprendido com a palavra do Senhor. Não podemos deixar a modernidade, a atualidade, tomar 100% dos púlpitos da igreja, tomar 100% da nossa vida, porque a atualidade ela é benéfica por um lado, mas por outro lado, ela é bem complicada no meio do povo de Deus. Ela afasta muita gente da presença do Senhor. Então nós precisamos manter a visão atual, porque nós não estamos afastados desse mundo, não. Nós precisamos aprender a viver nele, mas precisamos ter a nossa visão voltada para a palavra. E eu te aconselho, se algo vier em direção à sua vida, que não condiz com a palavra, ou seja, se estiver indo de encontro à palavra, se afasta. Se afasta porque não tem nada de Deus. Precisamos estar pautados e moldados pela palavra de Deus, porque ela é a nossa única regra de fé e prática. O 3. Edificar a igreja. Um dos propósitos principais do culto é trazer edificação à igreja. Assim, na esfera do culto, tudo deve buscar a edificação. Edificar tem o sentido de algo que está sendo construído, como na parábola da casa edificada sobre a rocha. Ou seja, edificar tem um sentido de construção, né? Então, quando nós falamos que o culto ele tem o sentido de edificar a igreja, ele tem o sentido de preparar, né? De preparar a igreja, que é a noiva do Senhor, para encontrar com o noivo. Né? Existe essa preparação. E como que é feito? Através dos cultos. Vem sendo preparado a nossa vida, o nosso coração, o nosso entendimento, para que quando chegar o grande dia,
nós possamos estar prontos. Essa é a edificação que o culto traz à igreja. É a preparação que o culto traz à igreja. Mas que igreja? As paredes do templo? Não. Nós. O culto traz isso para nós. Nós, quando nos ajuntamos para cultuar o Senhor, nós temos esse privilégio de receber essa preparação para aguardar a grande vinda do Senhor Jesus. Que maravilha, né? A liturgia do culto. A exposição da Bíblia. O movimento pentecostal tem afirmado seu compromisso com a autoridade da Bíblia para governar toda a crença. A leitura e a exposição da Bíblia devem ocupar o lugar de primazia na dinâmica do culto. Nesse aspecto, o pastor que está de frente da igreja é responsável pela liturgia do culto. Deve ficar atento ao lugar que as Escrituras têm no culto. O Senhor Jesus, nosso maior exemplo, fez da exposição das Escrituras a base do seu ministério. Olha que maravilha! O movimento pentecostal ele usa como força as Escrituras, né, para poder manter a base da nossa fé, né? E isso vem nos mostrar que a Bíblia, como essa base, né, ela precisa ter a primazia no culto, ou seja, a leitura da Bíblia, né, o estudo, o ensino da palavra de Deus, ele faz parte do culto. Hoje é culto de adoração, mas tem que ter a leitura da Bíblia. Hoje é culto de... tem que ter a leitura da Bíblia. Todo culto que nós vamos prestar ao Senhor é necessário que tenha a leitura das Escrituras. Conforme nós vimos aqui, Jesus ele usou as Escrituras o tempo todo no ministério dele. Ele sempre citava as Escrituras. E por quê? Porque a palavra ela liberta, né? E quando nós ouvimos a palavra, às vezes eu falo uma palavra que pode não surtir efeito na vida de um, mas ela surte na vida do outro. Porque Deus ele prepara cada dia para ouvir uma palavra. Naquele momento que você está ali ouvindo a palavra, que você recebe aquela palavra, eu digo para você, toma posse dela na sua vida. Se algo de Deus falou no seu coração, toma posse dessa palavra, sabe por quê? Porque a palavra ela tem um poder de construir. Ela edifica. A palavra ela edifica. Então quando você recebe uma palavra da parte do Senhor e aceita aquela palavra na sua vida, meu querido, pode ter certeza que aquilo onde você recebeu a palavra vai ser construído, vai ser gerado. Porque a palavra de Deus ela tem esse poder. Todo mundo foi criado apenas com o poder da palavra. O mundo inteiro. Deus usou apenas as mãos para construir o homem, né? Mas o restante do mundo foi apenas com o poder da palavra. Então a palavra de Deus ela não pode faltar no culto. Ela tem que estar ali como primazia. Louvado seja o santo nome do Senhor. A adoração. A adoração aparece em primeiro lugar na liturgia sugerida pelo apóstolo Paulo à igreja aos Coríntios. O interessante aqui da gente observar como a adoração aparece em primeiro lugar, que Paulo sugeriu aos Coríntios, é que mais tarde Paulo ele vai estar junto com Silas preso. E a Bíblia vai nos dizer que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam. E de repente veio um terremoto tão grande que abriu a porta das prisões para eles. Que coisa linda, né, irmãos? E eles estavam prestando um culto ao Senhor. E eu posso imaginar que totalmente, né, com o seu corpo machucado, porque já haviam sido açoitados. Mas eles cantavam e oravam. E o Senhor respondeu a eles, abrindo a porta das prisões. Isso é maravilhoso da gente ver. E Deus mostrar que aquele entendimento que ele teve, aquela orientação que ele passou para a igreja de Corinto, agora está servindo para a vida dele. Como é bom a gente colocar em prática o Evangelho e viver tudo aquilo que nós temos aprendido nele.
o terceiro subtópico diz: o lugar de adoração no culto pentecostal. Desde o começo, os pentecostais foram conhecidos no mundo, por mundo todo, pelas suas reuniões de cultos alegres e ruidosas. Derramavam o coração perante Deus em oração e louvor. Olha como é lindo o culto pentecostal quando é realizado com ordem, com decência, né? O povo é conhecido pela sua alegria, ou seja, não tem tristeza no meio do povo de Deus. Por mais que possa haver problemas, porque todos nós temos problemas, isso aí é um fato, né? O povo, quando se reúne para adorar a Deus, não tem tristeza. O povo se alegra, derrama o coração em oração, né? Em louvores. Ali você vê lágrimas de alegria, sorrisos, cânticos, palmas. É porque o povo está alegre na presença do Senhor. E se o povo se alegra na presença do Senhor, imagina o coração do próprio Deus a quem está sendo adorado. Que maravilha, né, irmãos? Nós estamos chegando no final de mais essa lição. E a conclusão dessa lição, irmãos, ela vai dizer para nós o seguinte: nesta lição, vimos os princípios que devem reger um culto cristão. O culto não pode ser de qualquer forma, pois ele tem princípios, normas para seguir. Como Deus é um Deus de ordem, então o culto precisa prestar a ele também com ordem. Contudo, ordenado não significa frio e sem vida. O culto deve ser um momento de celebração, alegria e dinamizado pelo Espírito Santo. Olha bem, irmãos, às vezes a gente pode até pensar, né? A pessoa pensar assim: se for colocar muita regra, o culto vai ficar morto, aquele culto sem... Não. O culto com ordem, você vai obedecer ali, né? Os horários, a sequência dos louvores, o período de oração, o período de leitura da palavra, né? Tudo isso é ordem no culto. Ninguém se levanta para falar quando o outro está falando, né? Enquanto está se adorando, enquanto está louvando o Senhor, né? Tudo isso é ordem. Mas isso não significa que o culto vai ser frio, morto, que não vai haver adoração. Muito pelo contrário. A adoração, ela vai ser feita genuína e com amor ao Senhor. Que Deus te abençoe, né, por estar aqui mais uma vez, passando por essa lição com a gente, e que você possa se preparar para o domingo, né, estar ali já com as suas dúvidas todas prontinhas para tirar com o seu professor, né? E eu quero dizer para você que ficou até aqui, se gostou da lição, se você tem acompanhado, se inscreva no canal, abençoa a gente aí com like, para que o YouTube possa estar enviando esse vídeo para mais pessoas e assim mais vidas possam ser alcançadas através do poder da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, te guie pela terra dos viventes e que até a nossa próxima união, o nosso próximo encontro, tudo aquilo que você fizer para o bem, seja próspero, seja abençoado por Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.